parábola do semeador. É uma parábola interessante porque, ao mesmo tempo que Jesus conta esta parábola, ele também explica detalhadamente esta parábola. Queridos irmãos, muitas das vezes nós olhamos para nós e nos sentimos como galhos infrutíferos diante dos desafios da vida, das demandas que não são requeridas, diante daquilo que Deus espera de nós, e sendo assim comparado, o que de fato estamos frutificando de modo que isso glorifique a Deus. Aprendemos pela palavra do Senhor que só é possível sermos ramos frutíferos se estivermos ligados à videira verdadeira que é Jesus. Porque se não estivermos ligados à videira verdadeira, seremos ramos infrutíferos, nos tornaremos galhos secos, sem vida, sem graça. Mas quando nós ouvimos esta palavra do Senhor, esta palavra nos traz significados profundos para a nossa vida. Para a gente entender de forma simples, como o próprio Jesus já nos explicou, que para que possamos dar fruto, ele destaca aqui alguns elementos da agricultura, sendo ele o agricultor, que precisamos levar em conta e avaliarmos a nossa vida. Esta parábola vai falar sobre a semente, que é a palavra de Deus. Esta parábola fala sobre o semeador, que é aquele que anuncia. Esta parábola vai falar sobre os tipos de solo. Esta parábola vai falar que a semente caiu num contexto à beira do caminho, que são pessoas que não creem, que não são receptivas à palavra de Deus. Esta parábola também traz aqui a presença das aves, tipificando aqui Satanás que vem e rouba a palavra dos nossos corações. Essa palavra vai falando do calor do sol, que muitas das vezes impede com que a semente venha germinar, florescer e frutificar. E o calor do sol são as cobranças, as pressões da vida, as dificuldades, as adversidades. São também lembradas aqui como os espinhos, são os nossos desafios, os problemas, os obstáculos que enfrentamos dia a dia, que muitas das vezes impedem com que esta palavra que é lançada para nós não venha frutificar. E nesta noite, então, amados, eu quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Esta parábola também é narrada por Mateus no capítulo 13 e também em Lucas, capítulo de número 8. Mas nesta noite eu quero trazer aqui a leitura para fortalecer esta palavra que já foi lançada nesta noite por este filme. Marcos capítulo 4, versículo 1 em diante, eu vou ler na Nova Versão Internacional nesta noite. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia.
Jesus já não tinha mais a facilidade de pregar nas sinagogas. As portas da sinagoga já estavam fechadas para Jesus. Mas Jesus não se intimidou. Jesus não desanimou, porque ele entendia a sua missão. Então ele faz da praia, do mar, da Galileia, do lago de Genezaré, que é a mesma coisa, a sua igreja. Ele faz do seu púlpito agora um barco. Ele faz, quem sabe, de algumas poucas pessoas que se reuniam na sinagoga, agora a oportunidade de falar para uma multidão de pessoas. O versículo 2 desse texto vai dizendo, irmãos, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos para esse texto, nós vamos vendo que Jesus estava ali para ensinar muitas coisas. O ensino através das parábolas tinha um propósito. E os discípulos perguntaram a ele por que ele falava em palavras. E ele deixou bem claro na explicação que ele já nos deu, através desta narrativa que nós ouvimos e vimos pelo vídeo, é porque muitos estão com o coração fechado, não entendem, não têm olhos espirituais para entenderem. Então, através do ensino de histórias, porque Jesus foi o maior contador de história do mundo, ele traz lições significativas e profundas, fazendo com que a gente pudesse ruminar, pensar, porque as histórias são janelas que abrem a nossa mente. E ele então começa a enriquecer esta linguagem, este ensino, trazendo algumas colocações interessantes, dizendo que saiu um semeador a semear. E esse lançava a semente, e esta semente caiu à beira do caminho. Queridos irmãos, às vezes eu me pego pensando naquele texto: quantos creram na palavra que pregamos? Quantos de fato têm dado crédito à palavra que tem sido pregada? Porque nós olhamos aqui, muitas das vezes, a palavra sendo semeada a todo tempo, a fora de tempo, de várias maneiras. E muitas das vezes esta semente acaba caindo à beira do caminho. As pessoas vão relegando, vão deixando de lado, priorizando muitas outras coisas, ao invés de dar a primazia, de dar crédito, de dar a devida importância para ouvirmos a palavra de Deus. E ele começa essa parábola dizendo isso: ouçam. Ouvir é muito mais do que escutar. E aqueles que se apresentam aqui como este que recebeu a palavra, mas caiu à beira do caminho, simplesmente escutaram, mas não ouviram. Ouçam o que o Espírito diz à igreja, irmãos. Eu escutava esta semana pela internet vários teólogos, biblistas, enfim, destacando que nunca um ano como este de 2024, estamos apenas no mês de abril, ficou evidente tantos sinais do princípio do final dos tempos. E o que mais falta para o povo dar crédito à palavra de Deus? O que mais?
Somos uma sociedade hedonista, ou seja, uma sociedade que está mais preocupada com o lazer, com o prazer, do que ensinar a sua família, por exemplo, que domingo é o dia do Senhor. Eu escutava uma pregadora, uma morenona, nem sei o nome dela, muito famosa, a Sandra, e ela dizia assim: eu tenho motivado, e escutei também essa semana o André Valadão falando, está na hora do povo começar a lembrar que domingo é dia de colocar a melhor roupa, para dar sentido que é o melhor lugar que nós vamos, que é na casa do Senhor. Não pela roupa em si, vocês estão entendendo, irmãos? Mas no sentido de dar a devida importância para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho visto como a gente olha aqui o auditório da igreja, e é desafiador para um pastor, para os líderes. A gente acaba não entendendo. Aonde estamos errando? O que será que nós não estamos fazendo? O Senhor nos ajude. Eu estou vendo várias igrejas fazerem os seus reels, os seus vídeos rápidos, com as cadeiras vazias, dizendo o seguinte: ó, você faz falta aqui, este lugar fica mais bonito com você. Sabe por quê? Porque as cadeiras estão ficando vazias. Sinais do princípio do final dos tempos, onde muitos se apostatariam, se esfriariam da fé. Esta palavra fala muitos, mas diga assim: Senhor, que eu jamais venha fazer parte desta estatística, e continue firme até que o Senhor volte. Aleluia. Muitos se desviarão, mas eu não. Continue firme nas promessas do Senhor. Como ouvirão se não há quem pregue? Ouçam. Jesus está falando essa parábola para nós aqui, irmãos, que a semente foi semeada, mas caiu à beira do caminho, e outras pessoas foram surpreendidas, porque a semente também foi semeada, mas as aves levaram. Os sofismas, as ideologias, por que não a maledicências, os espíritos e hostes e principados do mal, levam embora esta palavra que está sendo semeada. Por isso eu orei aqui: Senhor, nesta noite, ao ouvir a Tua palavra, abre o meu coração, não endureçais o meu coração. As aves de rapina que levam embora, não permitem que esta semente venha nem sequer germinar, quanto mais florescer e frutificar. Estão criando as crianças. Eles têm que dormir até mais tarde, coitado. Eles vão na escola todo dia de manhã. Meu pai foi muito duro comigo, eu não vou levar meus filhos. Tá bom. Vamos ver daqui a alguns anos seu aborrecente em casa. Não deixe com que os sofismas, o emocionalismo. Essa semana aprendi uma frase: quer ver um delinquente crescer na sua casa? Dê tudo para ele e faça tudo o que ele quiser. Você vai ver quem ele vai se formar. Os nossos filhos precisam saber que a vida tem adversidades. Os nossos filhos precisam saber que tem obrigações. Os nossos filhos precisam saber que tem que ter responsabilidade, compromisso. E compromisso com o Senhor, porque nós somos uma família cristã e ponto final. Eu me lembro
de alguns irmãos aqui da igreja, que com muito carinho diziam: pastor, os meus pais pegavam a gente, colocavam na carroça e levavam para o culto domingo de manhã. Quantos se lembram disso? E é esta geração que está aqui hoje, que sustenta a igreja, que são pilares de oração, que investe o seu tempo. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Salmo 92 é profecia que se cumpriu na sua vida, que ainda na velhice dariam frutos. Aleluia! Queridos irmãos, olhemos para esses ensinos tão preciosos e uma parábola que nós conhecemos praticamente de cor. E o versículo 5 vai falando aqui: parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Esta parábola fala de vários elementos da agricultura, para entendermos que a semente é a mesma, o que muda é o solo. Se não temos frutificado, é porque o solo precisa ser melhor adubado, melhor cuidado, melhor cultivado, melhor arado, sim ou não? E o solo somos nós, é o nosso coração, que muitas das vezes se fecha, que fica distraído, que tem outras prioridades, aí não vai frutificar mesmo. Caiu num solo pedregoso, um solo rochoso, um solo no qual a palavra de Deus não consegue criar raízes. É preciso, irmãos, lembrarmos da palavra do Senhor. Vocês adoram com os lábios, mas são homens de dura serviço. Eu costumo dizer para alguns irmãos, quando a gente tem que decidir algumas coisas, e tem que buscar, na graça de Deus, sabedoria, para perdoar, para trabalhar, para poder inspirar outras pessoas, que a gente tem que parar de ser coração peludo. Mas nesta noite Deus nos lembra que o nosso coração foi mudado por um novo coração, sensível, um coração que precisa estar aberto, irmãos, para receber a palavra nesta noite, que está falando com você de modo diferente, a fim de que ela tenha oportunidade no solo que somos nós, de germinar, florescer e frutificar. E a palavra do Senhor vai continuando aqui, versículo 6, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. O sol, amados, são as pressões, as cobranças da vida, que traz cansaço, enfado para nós todos os dias. E se tem uma pessoa que me inspira lá em casa, é a minha esposa. Que companheiro, irmãos. 35 anos de casado, 2 anos de namoro, 37 anos nós estamos juntos. Eu nunca vi a minha esposa reclamar de que não tinha isso, não tinha aquilo, faltava aquilo, que não tinha tempo, ou estava cansada, muito menos para servir o Senhor. Como dizia o pai do querido irmão Bibiano, pastor lá de Angola: com sapato ou sem sapato, é glória a Deus. Quantos se lembram dessa mensagem?
Vamos na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Com as dificuldades no ministério, com as dificuldades, sim, no casamento, por que não? Com as dificuldades de saúde, por que não? Com as dificuldades do nosso corpinho, que já não é mais tão bonitinho, porque nós já passamos dos 50, e quem passa dos 50 não mais se comenta, diga amém. Vamos com alegria, irmãos. Não vamos permitir com o calor, a pressão da cobrança, da nossa agenda que cada dia é mais concorrida. Abrirmos o nosso coração para esta palavra que está sendo semeada todos os dias, através de um devocional, no WhatsApp, no áudio, através de um vídeo, através, enfim, de uma canção. A parábola do semeador nos destaca aqui, versículo 7, que também uma outra semente caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Os espinhos são as nossas fragilidades, são as nossas fraquezas, são as nossas frustrações, são os nossos porquês, são os nossos desafios. Tem problema? Tem. Tem dificuldade? Tem. Porém, irmãos, vamos tirar os espinhos que muitas das vezes estão sufocando esta palavra que é lançada sobre a nossa vida há tanto tempo. E a gente olha para alguns irmãos e a gente percebe que não dá fruto nenhum. Pessoas infrutíferas, galhos secos, pessoas frustradas, infelizes, aonde quer que estejam, são infelizes porque não dão fruto. O problema não é a semente, o problema não é o semeador, o problema é o solo que é espinhoso, o problema é o solo que é pedregoso. O problema é que nós não somos cuidadosos e não conseguimos evitar as aves que vieram e roubaram a semente. O problema é que nós ficamos distraídos demais e nem sequer damos crédito. Isso não vai fazer diferença. A gente fala assim muitas das vezes. Quantos de nós aqui já escutamos essa parábola de trás para frente, de frente para trás, sim ou não? E eu confesso aos irmãos que eu relutei muito essa semana para compartilhar essa palavra, diante da temática do ministério da pregação, que o Espírito Santo de Deus tem nos compelido e desafiado a estudar e compartilhar com os irmãos. Disse: Senhor, a parábola do semeador para uma vida frutífera, e Deus falou: claro. O problema é ter o solo. Abre esse coração aí, seu baixinho, cabeçudo. Eu falei: tá bom, tá falado. Vou abrir o coração. Fala então. Vamos abrir o nosso coração para coisas simples, para que o espinheiro não venha sufocar, irmãos. Versículo de número 8, diz assim a palavra: outra semente ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Verso 9. E acrescentou: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. A palavra está sendo lançada nesta noite. Que nós possamos ser este solo fértil,
que esteja aberto para receber. Mas é fato, irmãos, que alguns frutificarão apenas 30, outros frutificarão 60, outros 100. Mas por quê? Porque depende da profundidade, dos ingredientes. Nós temos agricultores aqui que plantam e sabem o que estou dizendo. Depende de tantas outras circunstâncias. Eu vejo jovens lindos do Senhor frutificando no ministério de uma maneira maravilhosa. Mas eu vejo crentes, meu Deus, que conhecem a palavra, mas não frutifica. Parece aquela figueira que não dá fruto. As folhas ficam viçosas, é bonzinho, mas não produz nada. E aí Jesus falou: olha, então você não serve. É bonzinho, mas o fruto, logo quando nasce, nasce já estragado. Não tem viscosidade o fruto. Não alimenta, não inspira, não desperta a atenção. São os religiosos, batem ponto, mas não se entregam. Queridos irmãos, mais do que se entregar, eu preciso me render aos pés do Senhor. Nós estamos aqui para glorificar a Deus, fazer com que os frutos do Espírito Santo venham a germinar na nossa vida, e possamos ser vidas frutíferas, aonde quer que a gente esteja. Vidas que sejam exemplos, vidas que despertem a atenção, frutos que venham de fato nos alimentar. Queridos irmãos, esta parábola, uma história tão simples, mas de lições profundas para o nosso coração. Caminhando para o final, eu quero dizer para os irmãos que não existe resposta fácil para problemas difíceis da vida. É por isso que nós estamos aqui. Abra o seu coração. Acolhe esta palavra. Porque a Bíblia está dizendo que aquele que ouve, acolhe, frutificará. A Bíblia vai dizendo: bem-aventurados os que ouvem e praticam a minha palavra. Vamos frutificar para a glória de Deus. Num tempo de um calor forte, de pressões, de cobrança, num tempo que os espinheiros estão nos espremendo, há uma parábola de Jotão no Antigo Testamento que fala que as árvores um dia foram convocadas para eleger uma líder entre eles. E eles foram buscar a oliveira disse: não, eu estou muito preocupado em gerar azeitona, em gerar azeite. O azeite é comida, é remédio, é luz. Tá bom. Aí foram atrás da videira. E a videira falou: não, o meu negócio é da uva. É o vinho, é o remédio, é o vinagre, é o alimento. Eu não vou me preocupar, me desculpe. E até que então não sobrou ninguém que quisesse assumir aquela grande responsabilidade. Aí quem se apresentou? O espinheiro. Estou aqui, se vocês me quiserem, eu governo entre vocês.
E a Bíblia vai dizendo que quando ele governou, todos sofreram demais debaixo da sua opressão. Vamos deixar com que Jesus, de fato, seja muito mais do que o nosso Salvador, mas o nosso Senhor, que Ele governe as nossas vidas. E não eu, mas o Senhor. O orgulho é um mal que tem destruído vidas. O orgulho é a antessala da queda de qualquer ser humano. Vamos abrir o nosso coração para acolher esta palavra nesta noite, irmãos, a fim de que esta palavra, que é a boa semente, a verdade, esperança, vida para nós, cura, venha a ter condição de frutificar. 30, aleluias, mas pode frutificar mais, 60, pode frutificar ainda mais, porque Jesus, aqueles que frutificarão 30, 60, 100 vezes, e aqueles que têm ouvido, então, ouçam esta palavra. A igreja está sendo convidada, hoje mais do que nunca. Quando nós vemos as aves de rapina dando voos rasantes sobre a igreja. Quantos estão entendendo o recado? Diga amém. Quando o calor e a pressão e cobrança têm sido cada dia mais fortes sobre a igreja. Quando os espinhos e adversidades da nossa vida têm crescido e têm fechado o nosso coração. Esta parábola diz para mim e para você, meu irmão, hoje, ao ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração, para que sejamos um solo fértil, um solo frutífero, para a glória do Senhor. Diga assim: Senhor, ajuda-me a ser um solo que frutifique as boas obras, para que o seu nome seja glorificado, que eu glorifique o seu nome, frutificando 30, 60, 100 vezes mais, porque eu quero ser este solo frutífero, que nesta noite recebeu, acolheu a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor.